Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana para trazermos a leitura e comentários da segunda aliá da Parashá que estamos estudando, e a Parashá é Ki Tetse, que é a 49ª porção de nossa bendita Torá. Hoje, segundo dia da semana, segunda aliá, que está no capítulo 21 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, verso 22 até o capítulo 22, Passuque 7. E eu quero deixar aqui o nosso Shalom, Boker Tov, a todos os nossos amigos internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil, a toda a nação de Israel, nosso povo, nosso muito bom dia, Boker Tov a todos, que Hashem nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e de todo perigo. Hoje, segundo dia da semana, segunda aliá, a leitura da Parashá Ki Tetse, e estamos hoje no primeiro dia do mês de setembro do calendário gregoriano, 1º de setembro de 2025, e o calendário judaico, 12º mês, mês de Elul, hoje, 8º dia do mês de Elul. E a você que hoje, dia 1º de setembro, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, de muitas felicidades, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Parabéns, Mazal Tov, muitos anos de vida, muitas felicidades. Vamos então à leitura da segunda aliá. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'ami venatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten ha-Torah. E quando houver no homem um pecado digno de juízo, de morte, e for morto, e o pendurarás no madeiro, não pernoitará seu cadáver no madeiro, porém certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é um desprezo ao Eterno, e não contaminarás a tua terra que o Eterno teu Deus te dá em herança. Vendo o boi de teu irmão ou o seu cordeiro extraviados, não farás como se não ouvisse, mas o restituirás a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-lo-ás em tua casa, e ficarão contigo até que teu irmão os reclame, e então o restituirás a ele. O mesmo farás com o jumento, o mesmo farás com a sua veste, e o mesmo farás com toda coisa perdida que teu irmão tiver perdido, e tu a encontrares. Não farás como se não os visse. Vendo o jumento de teu irmão ou o seu boi caídos no caminho, não farás de modo que como não os visse, mas ajudará a carregá-los. Não haverá traje de homem na mulher, e não usará o homem vestido de mulher, porque abominável é ao Eterno teu Deus todo aquele que faz isso. É abominável aos olhos do Eterno todo aquele que faz isso. Quando encontrares algum ninho de pássaros diante de ti pelo caminho, numa árvore ou no chão, com os passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe estando com os filhos,
mas deixarás ir livre a mãe e os filhos. Poderás tomar para ti, a fim de que te seja bem e prolongue os seus dias. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayol lanu atah b'torreinu, Baru atah Adonai noten haTorah. A leitura da segunda aliá, ela continua tratando dos mandamentos, mencionados por Moshe a todo o filhos de Israel. E já, como temos falado, como temos mencionado, existem os mandamentos concernentes a Deus, ao Criador, e os mandamentos concernentes ao próximo. Então nós temos deveres e obrigações para com o Eterno e deveres e obrigações para com o nosso irmão. E no texto da leitura dessa segunda aliá, fala justamente nessa relação com o irmão, de maneira que quando se porventura houver alguma desavença entre irmãos, a pessoa deve realmente entender e saber distinguir as coisas, saber distinguir, porque pode haver qualquer tipo de desavença, isso é normal, pode ocorrer uma desavença, mas o que a Torá realmente está nos ensinando aqui é que caso haja alguma desavença entre irmãos, enquanto ela não for tratada, enquanto ela não for resolvida, porque o ideal é que não fique essa desavença. O ideal é que não fiquem os irmãos sem conversar, sem contatos, Então, o ideal é que haja essa reconciliação o quanto antes, porque, como já também temos falado, uma raiz, ela pode crescer. Então, uma raiz, quando plantada, ela cresce. E ela, no momento que ela é plantada, ainda por um determinado tempo, essa raiz, ela pode ainda ser tirada. A pessoa consegue arrancar. Mas, se passar muito tempo, dependendo do tamanho, da proporção daquela raiz, a pessoa não consegue mais arrancá-la. Então, ela só tende a crescer. Então, uma desavença entre irmãos, ela tende a ser eliminada, tirando tudo quanto que se tiver de desentendimento, arranca, pronto, acabou, não tem mais problema, está tudo bem, houve uma reconciliação. Porém, à medida que o tempo vai passando e essa raiz de amargura ela vai continuando, chega um momento que a pessoa não consegue mais arrancar de dentro dela aquela amargura, aquele problema, ele cresceu, e aquela amargura cresceu e a pessoa não consegue mais tirar do seu coração. Só que muitas vezes esse problema, que até então era somente com aquele irmão, por causa do crescimento dessa amargura no coração, ela vai tomando outras proporções. Por isso que a Torá, ela vai nos ensinar. No caso, se você vê um animal do seu
irmão que está caído ou está perdido, ainda que haja qualquer tipo de desavença, a pessoa tem que ter cuidado daquele animal, né? Até porque, no sentido de uma desavença, ninguém tem nada a ver, e muito menos um animal, um ser irracional, né? Então, a pessoa tem que, mesmo sabendo que aquele animal é supostamente do seu inimigo, ao qual tornou-se, ou momentaneamente, a pessoa não pode deixar aquele animal, sabendo que ele é do seu irmão, mas que por momento não estão se conversando, é aquele animal sofrer ou vir a morrer, né? Então, mesmo em qualquer outra situação, né, de um irmão que encontre um animal perdido, né, então tem que acolher aquele animal, tem que ajudar aquele animal, não pode deixar o animal ali à mercê, né? Então, ao encontrar também alguma coisa, né, do seu irmão, então hoje, claro, existem outras situações que envolvem esse assunto da Torá no que diz respeito a acharmos alguma coisa, né? Então, as pessoas perdem objetos, e às vezes um objeto de valor, as pessoas perdem carteiras, com dinheiro, com documento, às vezes a pessoa perde um aparelho de celular. Então, quando a pessoa perde, ela realmente espera, de fato, né, que quem a encontrou entre em contato e faça essa devolução. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem sempre acontece assim. As pessoas acabam se apropriando, né, do dinheiro e descartam a carteira, mesmo sabendo que dentro dela tem documentos de identificação. Eu, por exemplo, tenho um costume. Dentro da minha carteira, onde estão os documentos, eu tenho um papel que ali está escrito, ó, eu sou fulano de tal, meu telefone de contato é esse, caso você a encontrou, por gentileza, ligue para mim. Então, eu já deixo dentro da carteira o meu número do celular, pedindo para que, graças a Deus isso não tenha acontecido, mas se porventura acontecer, né, a pessoa que a encontrar, ela possa se sensibilizar, né? Pelo menos ela tem um pouquinho de consciência e vai entrar em contato, vai ligar e vai dizer, olha, encontrei a carteira do senhor, está aqui comigo e tal. Não custa nada fazer uma doação, né? Um agradecimento e também fazer alguma doação, porque afinal de contas a gente também sabe o quanto isso é uma dor de cabeça, né? Quando perdemos algum documento é muito difícil, além dos custos que muitas vezes é tempo e dinheiro que a pessoa perde. Então, saber reconhecer, né? E caso encontramos alguma coisa que não nos pertence, e seja uma carteira, seja um celular, cabe a nós imediatamente nos desfazermos daquilo ali, ligando para a pessoa, né, para poder, de certa forma, entregar. Então é isso que a Torá nos ensina, e já na época do templo era assim que as coisas também funcionavam. Quando alguém encontrava um animal perdido e ele sabia de quem era aquele animal, pronto, então ele tinha que entrar em contato com o proprietário e dizer, olha, encontrei o seu animal, ele está aqui comigo, ou mesmo que ele não soubesse de quem era o dono daquele animal, ele também deveria recolher, levar para sua casa, até que o dono do animal reclamasse. Então, não podemos, de fato, ficar com aquilo que não é nosso. Então,
É isso. Além dessa questão, a Torá também vai nos falar sobre a questão de trajes, né? Traje do homem, traje da mulher. E isso então já entraríamos numa parte da Torá que a Torá não permite, né, de fato, que haja veste, roupa do homem numa mulher e uma roupa da mulher num homem. Isso nós entendemos que é no sentido de não conseguir discernir a pessoa, né? Então, se a mulher está com um tipo de traje que, ao olharmos para ela, não conseguimos discernir se é um homem ou uma mulher, então é nesse sentido. Da mesma forma, o homem, né? Então, ambos devem se vestir sem causar esse tipo de confusão nas pessoas que estão ali, né? É como questão na aparência, no rosto, no cabelo, no corte do cabelo, né? Então, a gente sabe que há situações em que às vezes a gente olha para uma pessoa, às vezes principalmente descosta, né? Olha para uma pessoa, aquele cabelo comprido, olhou, você é uma mulher, é uma jovem. Não, vai ver é um homem, né? Então, é nesse sentido que a Torá também nos dá essa orientação para não vestir traje do homem ou da mulher, vice-versa, para não gerar esse tipo de confusão. E quanto à questão aqui de ninhos, de passarinho, de encontrar passarinho, de poder levar, não pode tirar se a mãe está próxima, olha, o que os nossos sábios até falam sobre esse texto é que não há necessidade de mexer. Para que mexer no ninho? Você encontrou um ninho, para que você vai tirar? O que você vai mexer? Vai para quê? Para fritar os ovos? Não tem necessidade. Então não se mexa na natureza, né? Afinal de contas, todos precisam se reproduzir. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Curta o nosso trabalho. Você pode também compartilhar este link com seus amigos e familiares. Deixe o seu like e nos ajude. Se você ainda não é um mantenedor de nossa sinagoga, você poderá nos ajudar enviando aí o seu macer, a sua contribuição. Você pode fazer diretamente pelo QR Code ou você digita aí a chave do Pix e você então, que você nos enviar, é bem-vindo e nos ajuda a manter todo o nosso trabalho. E agradecemos a todos que têm nos ajudado até aqui, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom.